E hoje eu quero conversar com vocês sobre o encontro de Jesus com Tomé. Porque essa história não é uma história de um homem que duvidou. É a história de um Jesus que não desistiu do homem que duvidou. E isso muda tudo, isso muda a nossa leitura do texto, isso muda o nosso olhar para o texto. Porque não se trata de uma história de condenação, de culpa, mas se trata de uma história de revelação do amor desse Deus. Vamos ler o texto? O texto está em João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. E ele diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Gente, eu quero contextualizar esse texto um pouco, mas eu quero que você coloque aí a sua imaginação para funcionar. Porque a gente não pode ler esse texto do jeito que nós já sabemos hoje, o começo, o meio e o fim dele, de forma assim tão seca. Eu quero que você se imagine aí nessa cena, você no lugar de Tomé. Você largou tudo para seguir a Jesus. Você abandonou a sua profissão, o seu meio de sustento para seguir a Jesus. Porque você acredita que Ele é o Messias, é o Salvador, que Ele irá libertar o povo da opressão política, que Ele irá restaurar Israel, e que Ele é o Rei dos Reis. Então, de repente, entre a gente, surge uma pessoa que traz Jesus. E a sua traição leva Jesus a ser preso, condenado à morte. Jesus sofre horrores. Horrores. Jesus recebe 39 açoites. Os estudiosos dizem que alguns desses açoites eram de chicotes que na sua ponta tinha como se fossem garras de ferro. Uma coisa horrível. Humilhação. Quando ele carregava a cruz, dor, muita dor. Ele é pendurado no madeiro. A cena é tão sofrida, e a perseguição que passa a existir contra os seguidores de Cristo é tão forte que os discípulos fogem e se escondem temendo a sua própria vida. Somente João fica na cruz até o fim. Depois de 3 dias, o corpo de Jesus desaparece, é roubado. Pelo menos esse era o seu entendimento ali naquela cena. Roubaram o corpo do mestre. Ele passou por tudo isso, acabou tudo, ele morreu. Quem já teve um ente querido sabe que nessa hora da morte, você olha para o caixão e diz: acabou, acabou, não tem mais ele aqui. Esse era o sentimento dos discípulos. Aí depois ele aparece para Maria Madalena, depois para os discípulos, mas não para você. Isso gera no nosso coração, meus irmãos, perplexidade. Sabe o que é perplexidade? É quando o que você acredita já não é capaz de explicar o que você está vivendo. Você não entende o que você está vivendo, você fica atordoado, você fica com um pensamento confuso, meio que paralisado por dentro, sem saber direito como agir e o que acreditar. Isso é perplexidade. E aqui, quem nunca passou por um momento na vida de perplexidade e deixou de acreditar na fé e parou de crer? Eu não estou falando da fé em Deus. Eu acho que
Poucas pessoas passaram por um momento de perplexidade e pararam de ter fé em Deus. Não estou falando sobre a fé em Deus, eu estou falando da fé da religiosidade. Dessa fé que a religiosidade nos apresenta. Se a gente for sincero, tem dias que a fé da gente não flui. Ela não flui por vários motivos, mas eu queria pelo menos destacar um aqui. Ela não flui porque a gente se sente ferido. E a gente pode se sentir ferido por Deus. A gente pode achar que Deus me feriu. Deus abençoou tanta gente, Deus curou tanta gente, mas porque Ele não me cura? Deus apareceu para tanta gente. Eu olho ao meu redor e eu vejo o testemunho das pessoas dizendo: eu vi Deus lá em casa, eu vi Deus no meu casamento, eu vi Deus. Por que só isso não acontece comigo? Porque só eu que não consigo ver Deus como as pessoas dizem que vê. Você para de crer porque você se fere. Porque você se fere com o peso da culpa de não conseguir crer, com o sentimento que você não é o bastante. Cada peso dessa tal de religiosidade. A gente para de crer porque as pessoas nos ferem. Quando cobra da gente uma performance mais fervorosa, ou então quando olha para a gente e nos julga. A gente também para de crer quando a religiosidade nos fere, nos trazendo a dúvida se somos bons bastante para Deus. Meus irmãos, a Candeias é uma comunidade que boa parte da gente são de pessoas feridas, ou que foram já feridas em nome da fé, mas que hoje foram curadas pelo nome de Jesus. Mas a nossa igreja, boa parte, são de pessoas feridas. Pessoas que tiveram experiências com a religiosidade, que feriu a sua alma profundamente. Pessoas que foram convidadas a se retirar do ministério, por exemplo, porque depois de 20 anos, casada, convivendo com seu cônjuge, a igreja descobriu que essa pessoa não era casada na igreja, debaixo da bênção do pastor. E ela foi convidada a se retirar do ministério. Porque segundo a religiosidade, aquela mulher estava em fornicação. E as pessoas à sua volta começaram a olhar para ela como que se ela tivesse suja. Temos aqui na nossa comunidade pessoas que se sentiram exploradas, humilhadas, extorquidas, violentadas emocionalmente, e por que não dizer também fisicamente, a exemplo daquela senhora que chegou para os líderes da sua igreja e disse: eu estou sofrendo violência doméstica, e a resposta da igreja para essa senhora foi: volte, ore, e ore com mais fé, porque a fé não costuma falhar. São pessoas feridas. São pessoas feridas. Pessoas feridas porque se dedicaram a Deus e a religiosidade falou que elas não eram boas o suficiente. Aí começa, meu povo, uma luta aqui interna dentro da gente. E você começa a se perguntar: e se eu orar mais? E se eu fizer a coisa tudo certinho? E se eu me dedicar mais, se eu me esforçar mais, será que eu posso ser o bastante para Deus? No fundo, é como se a nossa oração fosse mais ou menos assim: querido Deus, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, mas parece que quanto mais eu tento, mais difícil fica. E a vontade que dá é de desistir, é de parar de crer. Mas deixa eu dizer um negócio para você: nem todo mundo consegue crer o tempo todo. No versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava, Tomé não estava ali. Ele perdeu o encontro. Jesus apareceu a Maria Madalena, aos discípulos. Os discípulos celebravam isso, vibravam, mas Tomé não.
E às vezes, é exatamente assim que a gente se sente. E você pensa, as pessoas estão dizendo, eu vi Deus. Ele entrou na minha casa. Ele transformou a minha vida. Ele curou meu casamento. Ele curou a minha filha. E você fica se perguntando, por que isso não acontece comigo? Você olha para o lado e vê gente cheio de fé, e só você lutando para acreditar em algo, sabe? Por quê? Por que, Deus? O Senhor só não se revela para mim. A boa notícia, meu povo, é que Jesus, Ele não desiste de quem parou de crer. Jesus não desiste de quem duvida. O texto diz que uma semana depois Jesus volta, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Eu acho lindo isso. A expressão, apesar de estar trancadas as portas, Jesus entrou, posto no meio deles, disse: Pai seja convosco. A gente aprende aquelas palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente aplica isso para tudo na vida, inclusive para esses momentos de dúvida, mas eu quero dizer para você que isso não se aplica nos momentos de dúvidas. A religiosidade vai dizer: olha, você está num momento de dúvida na sua vida, Jesus está batendo a porta. Se você não ouvir, não abrir a porta do seu coração, você não vai sair desse estado de dúvida. Eu quero dizer para você que mesmo com a porta do seu coração fechada, Jesus entra. E eu digo isso com autoridade, porque foi assim na minha vida. Quando eu cheguei nessa comunidade, a porta do meu coração estava trancada, estava fechada. Aliás, não tinha mais porta. Eu tinha derrubado a porta e construí uma parede no lugar dela, que era para não correr o risco de querer voltar a crer novamente nesse papo de igreja, de religião, de comunidade, da manifestação de Deus no meio das pessoas, no mundo, da vontade de Deus na minha própria vida. Eu queria andar sozinho e não queria mais voltar a crer, porque eu estava ferido com algumas coisas que eu já mencionei aqui também. Quero dizer para você que Jesus, Ele entra, mesmo com a porta fechada. Ele volta. Ele não ignora Tomé. Ele não desiste de Tomé. Ele volta por causa de Tomé. Ele não ignora você apesar das suas dúvidas. Ele não desiste de você apesar das suas dúvidas. Ele volta só para se encontrar com você. E Ele não entra com um discurso religioso. Você deveria ter acreditado, Tomé. Mas porque você não acreditou, então eu quero lhe convidar a se retirar desse grupo apostólico. Porque você não acreditou, eu quero lhe convidar a tirar do ministério de louvor. Porque você não acreditou, eu quero lhe tirar dessa comunidade, do convívio, do ministério infantil, do ministério acolher. Porque você duvidou, você não é o bastante, não merece estar aí onde você está. Jesus entra, e entra com o mistério do Evangelho, da graça e do amor. Jesus entra e revela um Deus que vê você tentando, mesmo quando a religiosidade lhe machuca, sabe? Eu peguei um táxi recentemente, e aí no meio da viagem, Juan, eu comecei a conversar, e eu não sei como surgiu a conversa sobre Deus, sobre comunidade, sobre graça, mas no meio dessa corrida, o taxista começou a chorar. E eu perguntei a ele: por que você está chorando? E ele disse: Cláudio, faz 10 anos que eu me afastei da comunidade, da igreja. Faz 10 anos. E nesse último ano, eu tenho sentido desejo muito de voltar. E por que você não volta? Porque eu tenho medo de sofrer o que eu já sofri. Dos olhares, sabe, me julgando. De ser expulso novamente. Eu disse para ele: então vai lá para a Candeias. Você passa o endereço, né, daqui para ele. Vai para lá. Nós somos uma comunidade de quem os evangélicos não gostam. Nós somos uma
comunidade de quem a religiosidade tem pavor, nos expulsa do ambiente religioso. Deus vê você tentando, meu irmão. Deus vê você lutando para acreditar. Deus vê quando você está preso em seus pensamentos, lutando por acreditar em uma coisa e ter aprendido com a religiosidade que você não é bom o suficiente. Eu tenho um amigo que eu aprendi essa expressão com ele, achei lindo e guardei no meu coração. Diz assim, Marcílio: a religiosidade é como uma gaiola dourada. É linda e a gente se encanta com isso e entra lá dentro, fecha a porta e joga a chave fora. Quando a gente se percebe, a gente está preso. A gente está preso dentro dessa gaiola. A gente está preso nos pensamentos da gente, onde a gente tenta provar que a gente é bom o suficiente o tempo todo, que a gente veste uma máscara para poder ter um lugar de destaque no meio da comunidade, ou para não ser expulso, ou para sentir o sentimento de pertencimento. A gente veste e isso cansa. Jesus volta, mesmo quando você duvida. Jesus voltou para se encontrar com Tomé. Ele volta hoje para se encontrar com você só porque Ele te ama. Ele volta mesmo quando a porta do seu coração está fechada, meu irmão. Pode acreditar nisso. Ele volta e estende a mão para você e diz assim: filho, tente mais uma vez, mas dessa vez vamos tentar diferente. Toque em minhas feridas. Toque em minhas feridas. O que significa essa cena de Jesus chegar no meio de uma sala, com a porta fechada? Ele entra, diz: Pai seja com vocês, eu vim por causa de Tomé. Ó Tomé, quero estender as minhas mãos para você. Se inclina e toca nas minhas feridas. O que é tocar nas feridas de Cristo? Tocar nas feridas de Cristo é ter um encontro real com Ele. É perceber que Jesus carrega em si a marca de amor por você, mesmo quando você está com o coração doído, ferido, duvidando da própria fé, duvidando de tudo que você aprendeu sobre a fé. Ele volta e diz: toque minhas feridas. A Bíblia nos ensina, meu povo, que Jesus se identifica com a dor da humanidade. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus diz: porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive enfermo, preso e foram me visitar. Sempre que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a quem que vocês fizeram? Foi a mim que vocês fizeram. Tocar nas feridas de Jesus é ter um encontro real com Ele, é perceber Jesus em sua vida, mas também é tocar nas feridas do outro, tocar naquilo que dói o outro. Tocar em Jesus é também enxergar quem está caído, é não desviar o olhar, é se aproximar, é se envolver, é carregar o outro. É importante dizer também que eu não estou falando que é só ajudar o outro, ajuda por ajuda, ajuda por barganha. Eu vou ajudar aqui, né, porque eu vou ficar bonito com Deus. Isso é barganha, não é isso. É ajudar o outro porque você enxerga Cristo no outro. E a dor do outro dói em você também. A gente não encontra Jesus em um templo feito por mãos humanas. A gente não encontra Jesus, meu povo, num culto. A gente não encontra Jesus nos ritos religiosos, nos recursos da religiosidade que coloca recursos visuais, iluminação, gelo seco, um som maravilhoso que nos emociona, que a gente diz: eu senti a presença de Deus ali naquele lugar. Jesus não está aí. A gente não encontra Jesus nesses lugares que a gente chama de culto. Você quer se encontrar com Jesus?
Então toque na dor do outro, enxergue o outro, caminhe com o outro. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, fazendo aquilo que eu ensinei, ali eu estarei presente. A fé nasce desse encontro. A fé nasce desse encontro com Deus. Depois que Tomé toca em Jesus, ele responde algo muito lindo. Disse-lhe Tomé, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Essa fé, ela não nasceu da pressão da religiosidade, da performance. Nasceu de um encontro real com Cristo. E talvez o que você mais precisa hoje não é tentar mais uma vez do seu jeito, porque do seu jeito você já foi ferido. Não é tentar do jeito da religiosidade que tanto lhe feriu. Isso é algo difícil, sabe, meu povo? Porque é uma coisa que está entranhada na gente. Da mesma forma que somos uma igreja que boa parte da gente chegou aqui ferido, sem querer saber mais desse papo de fé, de igreja, de Deus, de comunidade, e tocou nas feridas de Cristo e foi restaurado essa área da sua vida. Mesmo assim, tem pessoas que chegam aqui e sentem vontade, e sentem saudade do Egito. Sabe saudade do Egito? O povo foi liberto do Egito, foi para o deserto, no meio do caminho. Disse: como era bom lá o tempo de escravidão no Egito. Pelo menos a gente tinha o que comer, tinha onde se deitar. Tem gente que chega aqui e se liberta dessa gaiola dourada da religiosidade, percebe o quanto isso lhe feriu e lhe fez mal, e depois de 6 meses aqui, chega: ei, pastor, não tem culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Eu tenho necessidade de cultuar a Deus durante a semana, todos os dias, e essa comunidade não oferece isso. Como assim? O irmão não está cultuando durante a semana, porque não está se reunindo aqui, nesse lugar, não aprendeu ainda que o culto é na vida. E outra coisa, aqui há culto a Deus todos os dias da semana. Há exemplo do voar. Durante a semana não tem nenhuma cadeira aqui, tem um espaço para essas crianças, para aprender judô, para aprender esporte, através do esporte, aprender a ser resiliente, a ter disciplina, sabe? A voltar a sonhar, a desejar um futuro promissor para a vida delas, para sair da armadilha das drogas. Isso não é culto? Porque se isso não é culto, eu não sei mais o que é. É culto na vida. É culto na vida. Talvez hoje você só precise parar para perceber que Jesus não desistiu de você, que Jesus não tem medo das suas dúvidas. Ele voltou aqui nesse lugar, aqui, ó, nesse templo, é aí no seu coração, de porta fechada. Ele entrou só para lhe dizer que você é amado. E nesse encontro ele estende as suas mãos e faz um convite para você: me toque, toque nas minhas feridas. Agora é com você. Se inclinar a Jesus e tocar nas feridas dele. Você precisa decidir se vai tocar ou se não vai tocar. Talvez hoje você esteja aqui, sabe, cansado. Talvez você que esteja aí me assistindo pela internet esteja cansado dessa tal de religiosidade, ferido, tentado, mas sentindo que não é o bastante. E talvez você tenha se perguntado assim: por que eu continuo tentando? Deixa eu te dizer uma coisa com muito amor. Deus vê você tentando. Deus vê você lutando. Deus vê cada pergunta, cada conflito no seu coração, cada dúvida que você tem. E não por isso Ele desiste de você. Na verdade, é como se Ele hoje estivesse dizendo: querido filho, eu quero que você saiba o quanto você é amado por mim, e que você é o bastante.
Os meus pensamentos, os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são mais altos do que os seus. E isso não mudaram com a sua dúvida. Eu não tenho medo das suas imperfeições. Eu não tenho medo das suas dúvidas. Por favor, tente me encontrar novamente nesse mistério chamado mistério da graça, mistério do amor. É ali que você vai me encontrar. Sabe uma coisa que eu sonho, meus irmãos? É a gente ter que comprar mais cadeiras para botar aqui, ali atrás, ali do lado, encher de gente mazelada, ferida pela religiosidade. E sabe de uma coisa? Fortaleza está sim de gente ferida pela religiosidade, que não quer ouvir mais a palavra igreja na sua frente. Assim. Quanto de nós chegamos aqui assim, dessa forma? Por último, quero dizer que Jesus, ele poderia ter seguido sem Tomé, mas ele voltou só por causa de um. Porque no reino de Deus, ninguém é só mais um. E eu digo a você que se tiver um Tomé aqui presente, um Tomé, Jesus volta para lhe encontrar. Se tiver alguém com dúvida, ele se aproxima. E se tiver alguém cansado de tentar, ele não pede mais esforços. Ele oferece encontro. Então hoje, meu irmão, Jesus não está aqui para lhe cobrar uma performance. Jesus não está aqui para lhe cobrar que você volte a crer, porque se você não crer, você estará fora. Jesus está aqui dizendo: vem, toca em minhas feridas, porque eu te encontro aí, nesse lugar. Minha oração é que você saia daqui hoje crendo no reino de Deus, voltando a crer no Evangelho, não sobre a tentativa de chegar até Deus, porque o Evangelho não é a sua tentativa de chegar até Deus, através dos seus esforços. O Evangelho é sobre um Deus que vem ao nosso encontro. E Jesus veio aqui ao nosso encontro. Jesus ama você, independente das suas falhas, independente do que a religiosidade possa dizer a seu respeito. Que a gente possa ser usado por Deus no meio dessa comunidade, na vida de tantas outras pessoas, na vida daqueles pais que não frequentam mais uma comunidade porque seu filho é homossexual e eles foram convidados a se retirar, ou que para defender o seu filho que é homossexual, para não deixar ele exposto àqueles olhares de julgamento, eles tiveram que sair da igreja, estão longe da igreja durante anos. Nós precisamos abraçar o caído. Nós precisamos olhar para a dor do próximo. Isso que Heraldo falou, da gente poder ir para Tauá e abraçar aquelas crianças, quase 300 crianças ali, com suas famílias. Isso é uma forma da gente tocar nas feridas de Jesus. Se você pode ir, meu irmão, vá. Vá, nem que seja para marcar presença. Vá para você sentir esse mistério da graça. Vá. Se você não pode ir, contribua financeiramente. Antigamente eu tinha muito receio de falar sobre essas coisas, sabe? Financeiramente, de recursos financeiros, porque parecia que eu tinha que provar o tempo todo que a nossa comunidade não é assim, que a gente nada tem a ver com aquele escândalo que o cara pegou o dinheiro emprestado, que roubou dinheiro, que aplicou de outra forma. Nada tem a ver. Mas eu acho que a gente é maduro o suficiente e já entendeu que a nossa comunidade tem nada a ver com isso. Então, se você puder ajudar financeiramente, ajude, é uma maneira de você ir.
Outra maneira da gente se encontrar com Deus e tocar nas feridas é quando você estiver fazendo a sua feira, por exemplo, você comprar um pacote de biscoito, 5 pães ou qualquer outra coisa ali, e junto com sua feira você separa isso e entrega a um morador de rua. Comprar um biscoito de R$ 2,99. Mas eu sei também que na nossa comunidade tem gente que não tem R$ 2,99, nem para si, imagine para dar. Mas tocar e enxergar o outro é você entrar no supermercado e dar bom dia ao segurança que está ali, que se sente invisível. É olhar para o caixa e dizer: bom dia, tudo bem contigo? Isso é uma das formas. A gente não pode esquecer de viver em comunidade. A gente nasceu para viver em comunidade. Que as nossas feridas não tenham o poder de nos afastar da vida em comunidade. E que você volte a tentar novamente. Não com a tentativa que a religiosidade lhe oferece, que tanto lhe feriu, mas que você volte a tentar, tocando em Jesus de Nazaré.